Olá, meus alunos, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre o Barroco, que é mais um estilo da literatura, mais uma escola literária. Nesse momento, eu não vou fazer aqui uma distinção entre o Barroco europeu e o Barroco brasileiro. É claro que eu vou focar mais no Barroco brasileiro, mas ele tem realmente algumas diferenças que vocês depois podem pesquisar mais a fundo. Primeiro, a gente precisa entender que o barroco ele se configura até mesmo na Europa no período após o Renascimento, aquele período em que a Igreja Católica começa a perder um pouco de prestígio. Primeiro, porque a Igreja não é mais o centro das atenções, ou seja, a Igreja não determina mais os afazeres, a igreja não determina mais a economia, a igreja não detém mais o grande poder que ela detinha. Por quê? Porque o homem agora é o centro do universo, a razão, o pensamento. A gente está lembrando aqui daquela troca do teocentrismo, lá da Idade Média, para a Idade Moderna, que traz o antropocentrismo, o homem como centro, a razão, o pensamento. Então, é claro que a igreja perde aí um pouco de prestígio. Um segundo momento acontece com o movimento de reforma, quando Martinho Lutero questiona alguns procedimentos da igreja e ele quer então restaurar a igreja católica. O que ele propõe não é aceito, então há uma cisão. Surge um novo movimento que faz com que a igreja perca mais prestígio. E um terceiro ponto que a gente pode observar aqui é o crescimento do mercantilismo. A economia agora, ela gira no comércio, não está mais tão centrada na propriedade de terras. E nós sabemos que a igreja tinha muitas terras na Idade Média. Então, todo esse cenário, o cenário onde os homens voltam à cultura grega, à cultura latina, aos pensadores gregos, ao modo como os gregos organizavam o pensamento. Então, é nesse momento que surge o barroco. O barroco, ele representa esse homem, esse ser humano que está dividido. Ele está em conflito. E por que ele está em conflito? Porque, por um lado, ele tem o seu lado religioso, ele tem o seu lado espiritual, a busca pela perfeição, a busca pela salvação. E, por outro lado, ele tem o lado humano, o lado mundano, o lado das mesquinharias humanas. Então, o barroco, enquanto arte, enquanto estilo, vai representar esse homem que está em conflito, exatamente porque ele está em transição. Porque quando a gente fala assim, acabou um estilo, começou o outro, isso é uma forma didática. Mas a história, os fatos vão se sobrepondo. Então, assim, quando a gente fala que esse homem está em conflito, é porque ele não abandonou ainda tudo aquilo que ele aprendeu da Idade Média, mas ele agora, quando olha para frente, ele vê que ele é um ser humano, que ele é capaz de errar, que ele é capaz de cometer pecados. E isso vai ser mostrado de uma forma muito elaborada. Por isso que o barroco, ele fala de uma elaboração, ele fala de um exagero, porque esse homem ele está num conflito tão grande que ele vai ter que expressar isso através de uma arte muito elaborada, muito exagerada, uma arte que tem, por exemplo, um paralelo com o grotesco, porque chega a ser tão elaborado, é tanto exagero que você não consegue perceber certos detalhes, como, por exemplo, na arte anterior, no período gótico, no próprio período do Renascimento. Mas é importante a gente falar que esses períodos se sobrepuseram. O Renascimento se sobrepôs um pouco com o Barroco. E tem um outro detalhe. A Europa começa a ter a sua expansão marítima lá nos 1500, 1500 e pouquinhos, e então começam as explorações das colônias, e aí é onde chega o Brasil. Aqui no Brasil, você tem, no primeiro momento, as plantações de cana-de-açúcar, a própria exploração do pau-brasil, mas essa questão da terra
começa a decair um pouco. Por quê? Porque surge uma nova riqueza. Qual foi a riqueza aqui no Brasil descoberta? O ouro, principalmente em Minas Gerais. Por isso que a gente fala das cidades barrocas mineiras, Mariana, Ouro Preto, alguma coisa de Tiradentes, São João del Rei. Então, assim, essa descoberta do ouro aqui no Brasil, em Minas Gerais, vai fazer com que o barroco brasileiro, que já é lá nos anos de 1600, ele tenha ainda uma outra característica, que é a característica dessa exuberância enquanto arte de escultura, de arquitetura, uma arte muito rica, em que o ouro foi muito utilizado. Eu até separei aqui para vocês, porque eu estive em Ouro Preto e comprei esse material, né, sobre as cidades históricas de Minas, que mostra um pouco para a gente essa exuberância. É muito interessante porque a gente vai observar que nas igrejas barrocas, você tem a fachada, a frente da igreja, muito simples, mas o interior, os detalhes em ouro, em madeira, com folha de ouro, com mínimos detalhes de pintura, mas sempre com muito exagero. Por que que tem isso? Porque isso é o reflexo do pensamento cristão. Ou seja, é o reflexo de, por fora, nós temos que ser simples, ser humildes, nós não podemos ter grandes riquezas, mas por dentro nós temos que ser valiosos, nós temos que ter o nosso coração voltado para Deus e para as coisas celestiais. Marcos, mas você falou que a igreja estava em decadência e de repente você começa a falar de um estilo que vai valorizar a igreja? Sim. Por quê? Porque a igreja vai aproveitar esse momento, não só na literatura, como também na arquitetura, na pintura, na própria a parte de modelagem. A igreja vai aproveitar isso para quê? Para tentar trazer os seus fiéis de volta. Ou seja, quando eu mando pintar um teto numa capela, quando eu mando Aleijadinho fazer uma escultura para colocar no altar de uma igreja, fazer o frontispício de uma igreja, né, a parte da frente, aquelas esculturas que ficam ao redor da porta ou o próprio altar, quando eu mando, né, um artista, ou eu pago um artista para fazer isso, eu estou mostrando para as pessoas, olha como a minha igreja é rica, olha como a Igreja Católica ainda tem poder, apesar de tudo que está acontecendo. Então, a tentativa da igreja é atrair novamente os fiéis para as questões religiosas, mostrando para eles que a igreja ainda tinha poder. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu separei aqui, por exemplo, olha, aqui a gente tem em São João del Rei uma imagem. E você repara, tá vendo? Olha, é uma igreja a princípio simples. Claro que nós temos alguns detalhes que marcam o barroco, as torres, tem uma certa harmonia, mas uma harmonia, claro, exagerada. Isso na parte externa. Quando a gente vai para a parte interna, aqui, por exemplo, eu tenho o interior da igreja de São Francisco de Assis. Olha o exagero, a riqueza de detalhes. Eu costumo dizer que quando a gente vai a essas igrejas, a gente não consegue nem captar um terço do que a gente vê. Por quê? Porque é tanto detalhe, é tanta riqueza, e vamos lembrar que naquela época não existia a luz elétrica. Então, quando aquelas igrejas estavam todas iluminadas pela luz da vela, quando a chama da vela se movimentava, aquelas imagens que eram produzidas para esse efeito parecia que estavam se movimentando. Vou trazer aqui, olha, mais um detalhe. Aqui a gente tem um lustre de cristal, né? Um cristal chamado Bacará, que é um cristal caríssimo que está dentro de uma igreja. E temos também aqui uma escultura que fala sobre Cristo do altar maior. Reparem os detalhes dessa imagem. Olha a riqueza de detalhes que há. Olha a expressão, os olhos olhando para o céu, como se estivesse
pedindo perdão pela humanidade. E aqui o lustre. Olha o exagero de formas, de beleza, de riqueza, de pedras preciosas. Deixa eu mostrar aqui agora. Olha, o teto de uma das capelas lá de Mariana. O teto é em madeira e ele foi todo pintado. Olha a riqueza de detalhes. Fica até difícil da gente, numa única olhada, perceber. Então, é nesse contexto que o barroco surge, principalmente no Brasil. Nesse contexto em que Minas Gerais está exportando o ouro, né? O ouro está sendo tirado de Minas e ele vai, claro, para essas construções de quem tinha poder na época. A igreja ainda tinha algum poder, ainda tinha dinheiro. Marcos, isso muito bem na arquitetura, na própria questão da modelagem, da escultura, mas e na literatura? A literatura, então, ela vai usar aquelas figuras de linguagem que melhor exageram, aquelas figuras de linguagem que vão mostrar com mais intensidade o que o poeta quer mostrar. Entre elas eu destaco as antíteses, que são ideias antagônicas. Por quê? Porque o homem não está em conflito. Então, quanto mais ideia antagônica, mais barroco. Outro paradoxo, que são aquelas ideias que se negam entre si, exatamente para mostrar esse conflito. Algumas hipérboles, que são ideias em exagero, e muita metáfora, muita metáfora. Nesse momento, a literatura, principalmente no Brasil, ela vai ganhar a sua expressão máxima. Porque nos primeiros 100 anos de Brasil, a gente não tinha ainda uma literatura propriamente brasileira. À medida que esse povo vai morando no Brasil, né, os portugueses vão casando, o povo vai se miscigenando, a questão dos escravos, a questão do indígena. E aí surgem os mulatos. E os mulatos, ou seja, aqueles homens ou aquelas mulheres que eram filhas de negros com brancos, começam a ganhar certo status no Brasil. Eles começam a ocupar cargos públicos. Então a gente vai ter também no Barroco esse outro olhar, um olhar que não é só religioso, mas também um olhar político. A gente vai começar a ter uma literatura que fale de temas brasileiros. Então a gente pode considerar que o primeiro grande estilo de literatura brasileiro foi o Barroco. Porque o que a gente tinha antes ainda era alguma coisa muito misturada com outras línguas, com o ideal da Europa. Agora não. Agora no Barroco surgem as características brasileiras, do povo brasileiro na obra. Então, de quem a gente vai falar aqui no Barroco? Eu vou citar dois grandes nomes que depois vocês podem pesquisar mais. O primeiro nome, claro, é o Gregório de Matos, na poesia barroca brasileira. O Gregório, ele tem uma forma muito particular de fazer suas poesias, porque ele questiona, ele é audacioso, ele diz o que ele tem que dizer, ele faz a crítica quando ele tem que fazer a crítica. Então, ele representa realmente o barroco em seus detalhes, no seu detalhe mais puro, que é exatamente de mostrar esse conflito em que o homem está vivendo. Deixa eu pegar aqui para vocês um trecho, ou melhor, um poema do Gregório de Matos, que se chama A Jesus Cristo Nosso Senhor. É a poesia religiosa. Ele diz assim: Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais eu tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta vos irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Então reparem, é um poema em que ele está questionando Deus e exigindo de alguma forma o perdão.
Ou seja, ele está exigindo que Deus o acolha, como ele disse lá na Sagrada Escritura, que acolheu o filho pródigo, o filho perdido, a ovelha perdida. Então, repara, é o homem que tem consciência dos seus pecados, tem consciência das suas falhas enquanto humano, mas ao mesmo tempo ele quer o perdão, ele quer o reconhecimento divino da salvação. Então, o barroco ele vai realmente representar esse aspecto humano, essa luta entre o bem e o mal, entre os opostos que compõem o ser humano. E o Gregório de Matos, na nossa poesia, é quem se destaca. E nós temos também um destaque muito grande na prosa, que era a oratória do Padre Antônio Vieira. Era um padre que, quando ele falava nas igrejas, ele produzia esse sermão, são os sermões do Padre Antônio Vieira, e esses sermões são magníficos, porque ele fala nesses sermões como deveriam ser as posturas, né? Como o comportamento do ser humano deveria ser. E ele coloca exatamente nesse sermão esses dois pontos. O ponto do que seria pecado, mas é inevitável, e o que seria a salvação, que é o nosso destino. Então vamos lembrar que quando a gente fala de um texto barroco, nós não estamos falando pura e simplesmente de uma salvação. Nós estamos falando de uma aceitação do pecado, como se fosse necessário existir o pecado para que houvesse então a salvação, ou para que haja a salvação. Então, não é uma poesia ou um texto estritamente religioso que vai falar apenas do que Cristo poderia representar para os mortais. Não, muito pelo contrário. É uma poesia que vai deflagrar, é um texto que vai mostrar as insígnias, vai mostrar as mesquinharias, vai mostrar aquilo que o ser humano tem de mais vil, de mais errado. Para quê? Para que aí sim esse homem possa buscar a salvação, para que ele possa buscar a sua plenitude, tá bom? Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o barroco, façam pesquisas, verifiquem na internet, tem muito material bom, mas aqui eu deixo para vocês esse apanhado geral do barroco, tá bom? Um grande abraço a todos.